Olá, meus queridos irmãos, que a paz de Deus, que o amor de Jesus e que as energias da espiritualidade maior se façam presente em nossos corações, hoje e sempre. O assunto que eu trago para refletirmos hoje é nossos sonhos. E eu trago para vocês a parábola das 3 árvores que reflete bastante esse nosso tema de hoje. Havia no alto da montanha 3 árvores pequenas que sonhavam o que seriam depois de grande. A primeira, olhando para as estrelas, disse: eu quero ser um baú mais precioso do mundo, cheio de tesouros. Para tal, até me disponho a ser cortada. A segunda olhou para o riacho e suspirou: eu quero ser um grande barco para transportar reis e rainhas. A terceira árvore olhou para o vale e disse: quero ficar aqui no alto da montanha e crescer tanto que as pessoas, ao olharem para mim, levante seus olhos e pense em Deus. Os anos passaram-se, as chuvas vieram, o sol brilhou e as pequenas árvores cresceram e tornaram-se grandes. Certo dia vieram 3 lenhadores pouco ecológicos e cortaram as 3 árvores. Todas ansiosas em serem transformadas naquilo que sonhavam. Mas lenhadores não costumam ouvir nem entender de sonhos. Que pena! A primeira árvore acabou sendo transformada num coxim de animais coberto de feno. A segunda virou um simples e pequeno barco de pesca, carregando pessoas e peixes todos os dias. E a terceira, mesmo sonhando em ficar no alto da montanha, acabou cortada em grossas vigas e colocadas num depósito. E todas as 3 se perguntavam, desiludidas e tristes: para que isso? Por que disso? Mas, numa certa noite cheia de luz e estrelas, onde havia 1000 melodias no ar, uma jovem mulher colocou o seu neném recém-nascido em um coxo de animais. E de repente, a primeira árvore percebeu que continha o maior tesouro do mundo, Jesus. A segunda árvore, anos mais tarde, acabou transportando um homem que acabou dormindo no barco. Mas quando a tempestade quase afundou o pequeno barco, o homem levantou e disse: paz. E num relance, a segunda árvore entendeu que estava carregando o Rei dos céus e da terra, Jesus. Tempos mais tarde, numa sexta-feira, a terceira árvore espantou-se quando suas vigas foram unidas em forma de cruz e um homem foi pregado nela. Logo sentiu-se horrível e cruel, mas logo no domingo o mundo vibrou de alegria. E a terceira árvore entendeu que nela havia sido pregado um homem para a salvação da humanidade e que as pessoas sempre se lembrariam de Deus e de seu Filho Jesus Cristo ao olharem para ela. As árvores haviam tido sonhos e desejos, mas
suas realizações foram 1000 vezes melhor e mais sábia do que haviam imaginado. Quantas vezes, né, nós sonhamos com algo e vem algo muito melhor em cima daquele nosso sonho. Porque temos nossos sonhos, os nossos planos, e por vezes não coincidem com os planos de Deus que Ele tem para nós. E quase sempre somos surpreendidos com a sua generosidade e misericórdia. Muito importante compreendermos que tudo vem de Deus e crermos que podemos esperar nele, pois ele sabe muito bem o que é melhor para cada um de nós. Você tem acreditado nos seus sonhos e lutado por eles? Tem muitos relatos de pessoas que deixaram de sonhar. As razões são diversas, mas o resultado, infelizmente, é o mesmo. A falta de esperança, o desânimo. Geralmente, a pessoa já não acha mais graça em quase nada nesta vida e está sempre se referindo ao passado ou ao futuro. Nunca vive o presente. Conhece alguém assim? Tomara que você diga, ou que você não diga, sou eu. Mas, se for o seu caso, não se preocupe, tem jeito. É possível voltar a sonhar e a viver plenamente, com a ajuda do maior sonhador que a humanidade já conheceu, o nosso grande irmão Jesus. Ele passou por este mundo distribuindo sonhos e contagiando multidões. Quando caímos, ele nos levanta. Quando acertamos, ele nos aplaude. Quando erramos, ele nos espera. Na sua graça, devemos retomar e seguir sempre em frente. Ele não nos abandona, ele está sempre ao nosso lado. Nós nunca estamos sozinhos. Aquele que sonhou conosco, antes mesmo de nossa existência, estará ao nosso lado, dando-nos a força necessária para cada instante. O exemplo das árvores é um sinal de que é preciso sonhar e ter fé, sempre. Não importa o tamanho dos sonhos que você tenha. Sonhe muito e sempre, mesmo que o seu sonho não se realize exatamente como você desejou. Saiba que eles sempre se concretizarão de maneira que Deus entendeu ser a melhor para você, a melhor para nós. Uma nuvem não sabe por que se move de tal direção e em tal velocidade. Sente apenas o impulso que a conduz para esta ou aquela direção. Mas o céu sabe os motivos e os desenhos por trás de todas as nuvens. E você também saberá quando se erguer o suficiente para ver além dos horizontes. No texto do Momento Espírita, ele comenta: quem de nós não tem metas, planos ou sonhos a alcançar? E ele nos diz assim que como combustível da nossa jornada são eles a nos empurrarem e motivarem nosso caminhar. Seja no campo profissional, no planejamento familiar, ou nas conquistas pessoais.
os nossos dias presentes ganham um estímulo especial quando se pauta nas conquistas futuras. No campo profissional, quantos sonhos que nós temos em crescer profissionalmente. No plano familiar, aquele planejamento que nós fizemos, sonhos que nós criamos de comprar o nosso apartamento, a nossa casa, o planejamento de filhos e mais as conquistas pessoais que nós todos temos. São sonhos. Nenhum de nós deve se furtar a sonhar e a planejar o próprio futuro. A vida tem como objetivo maior o progresso, o intelecto e moral de cada um. É o intelecto, através do estudo, de buscar conhecimento, e o moral é a transformação que esse estudo faz em nós, de sermos melhores, de sermos mais caridosos. Programar novas conquistas é o mais adequado caminho para enriquecer a mente e o coração. Porém, ao planejarmos o futuro, não podemos esquecer a impermanência da vida e sua descontinuidade natural. Programada antes mesmo de acontecer, a vida em si mesma tem suas metas e objetivos. É aquilo de o mesmo antes de acontecer a vida, ou seja, a programação que nós fizemos antes de aqui estarmos. Mesmo que momentaneamente esquecidas, dormindo nos porões da nossa mente, as grandes conquistas que programamos para a nossa existência permanecem ativas. Claro que a programação que nós fizemos, nós temos que primeiro crescer na nossa reencarnação, nos buscar o conhecimento para que possamos realizar aquela programação, aquele sonho que nós programamos. Tudo devido ao seu tempo. Assim, algumas vezes, os sonhos e planos que aqui programamos sofrem reveses. A doença que nos alcançou nos impossibilitou de realizar certos sonhos. A partida do ente querido, em momento impensável e repentino, também nos atrapalha o nosso sonho ou adia os nossos sonhos. Um revés profissional que nos tira o trabalho e aí nós somos obrigados a cancelar nossos sonhos, as nossas programações e jogarmos lá para frente, adiarmos para outra oportunidade. Nada disso estava nos nossos sonhos, esses contratempos. Contudo, estavam previstos nos caminhos de nossa vida. Estão previstos e não estavam como sonhos, mas são exatamente esses imprevistos que nos tiram o próprio sonho que nós tínhamos. Aí nós temos que adiar, jogar lá para adiante, não é verdade? Ninguém deseja a dor. Não há quem sonhe com a tristeza. Nem tampouco alguém planeja dificuldades. Porém, esses são também mecanismos de que a vida se utiliza para nosso progresso e melhoria. Assim sendo, é natural que algumas vezes apontemos o rumo de nossa vida para uma direção e ela nos ofereça outro caminho. Às vezes nós estamos planejando na direção errada e Deus nos dá o discernimento de nos modificar no caminho.
Nem sempre os sonhos e planos daqui se realizam, podendo gerar desânimo, descrédito e tristeza. Porém, jamais devemos esquecer que se outros planos se descortinam, esses oferecem oportunidades melhores para a nossa jornada. Nenhum de nós está abandonado no mundo e vida nenhuma tem por parâmetro a conduta ou o acaso. A previdência divina, que a tudo e a todos sustenta, cuida de nossa existência com desvelo, com carinho, nem imaginados por nós. Entendendo Deus como provedor do melhor a cada um, conseguiremos compreender por que a vida nem sempre nos conduz ou se encaminha conforme nossos planos. Deus sabe das nossas necessidades. Portanto, se dias se tornarem difíceis, se sonhos se desfizerem e planos nobres e felizes se mostrarem impossíveis, não desanimemos. Alimentemos a esperança, entendendo que a vida é muito mais ampla do que nossos olhos conseguem divisar. Anteriormente ao berço e permanecendo após o túmulo, a vida sempre nos oferecerá o melhor que precisamos. Veja, anteriormente ao berço, lá no nosso planejamento, e após o túmulo, no nosso retorno à espiritualidade. Sempre Deus estará conosco, nos dando aquilo que estamos precisando. Na certeza de que não somos frutos de um acaso, nem nossa vida está pautada por ações casuais. Alimentemos a coragem e a fé para aceitar as lições que nos chegarem. Sabendo que vem de Deus, sabendo que vem do nosso Pai maior, alimentemos essa coragem e essa fé. Na esfera dos sonhos e das conquistas, não esqueçamos que a técnica perfeita da felicidade é o amor. É o que Jesus nos trouxe, é o que Jesus veio nos ensinar. Amar. Permitamo-nos de abraçar os sentimentos nobres, resplandecendo a luz da vida, cada vez mais atraídos pelo Divino Sol, que é o nosso grande irmão, nosso Mestre Jesus Cristo. Uma meta ou um sonho? É ótimo ter sonhos, desejos sobre ser bem-sucedido, ter uma vida social melhor, ter uma boa casa, estar em forma física e muitas outras coisas. São excelentes, contando que você saiba que eles são apenas isso, sonhos, para não serem confundidos com planos, com metas ou objetivos. Se você quer realmente alcançar as suas metas, existem algumas peças que nós precisamos ter no lugar certo para distinguir o sonho, a meta ou o objetivo. Para que você não caia
na armadilha de estar sempre indo viver a vida. Sonhos são fluidos e vagos. Na meta, você detalhou precisamente o que quer, porque quer e como vai fazer para obtê-la. Além disso, você analisou a sua meta para determinar como ela é atraente e realista. A meta é aquilo que nós registramos para realizá-la na frente. O sonho é o que nós imaginamos apenas. Nós vivemos em nossos sonhos ou fantasias, vendo, ouvindo e sentindo, como se eles estivessem acontecendo agora. É a imaginação. São fantasias que nós criamos. As metas são dissociadas. Isso significa que nós nos visualizamos desfrutando a meta lá adiante, como uma foto ou um filme, de modo que nos sentimos puxados nessa direção. É uma programação que fazemos lá na frente, que nos puxa, que nos dá um incentivo de seguirmos em busca desta meta. Vamos dizer que você queira substituir a raiva pela calma, ou perder peso, ou se tornar um esfumante. Inicialmente, imagine como será ótimo se sentir mais calmo, ou mais leve, ou livre do cigarro. Mas, se você continuar a fantasiar como isso será ótimo, não haverá motivação para realmente fazer alguma coisa para ficar mais calmo, leve e sem fumar. Se nós não tirarmos da cabeça essa fantasia, nós não teremos essa motivação. Primeiro, afastamos a ideia do tabaco, de emagrecermos, de sermos mais esbeltos, e depois, para depois realmente fazer e traçar essa meta. Então você tem que parar e se mover para a próxima fase. Você tem que sair da fantasia e se ver como se sentirá quando tiver alcançado a sua meta. Como é que você vai se sentir? Será que eu vou me sentir melhor de saúde? Esse é a meta que nós queremos atingir. As pessoas podem desejar substituir a raiva pela calma, porque querem se sentir como pessoas controladas, serem um modelo melhor para seus filhos, ou perseguir esse objetivo para evitar se sentir culpados e aborrecer os outros. É nós que decidimos. A pessoa com sobrepeso, ela pode desejar se tornar mais leve para se sentir mais saudável, ou para ser capaz de caminhar altivamente, fazer os seus exercícios físicos sem aquele cansaço. Ela pode desejar isso, programar, ou pode se afastar de ficar embaraçada pelo seu tamanho, ou de ficar sem fôlego, né? Então, coisas que nós temos que analisar para criarmos as nossas metas.
deixar de lado o sonho de emagrecer se nós não temos, se nós não criamos a meta e a programação de fazê-lo. O fumante pode desejar parecer mais confiante, cheirar melhor ou se sentir mais saudável. É o desejo que ele quer. Ou quer evitar parecer patético, quando para poder fumar tiver que ficar na calçada, com frio ou com chuva. O fumante, quando bate à vontade, ele pode analisar isso, ver o sofrimento até que ele passa para poder fumar um cigarro. Então, como consequência, nós normalmente temos uma mistura de motivadores. Olhamos o que desejamos sentir. E também consideramos o que desejamos evitar sentir. Nós temos dentro de nós essa capacidade de decidir. Mas então, diante desses exemplos que demos, como agir? Como é que nós devemos agir, então, para nos eliminar assim? Se você quer deixar de ser uma pessoa furiosa, imagina-se lidando com as situações difíceis com mais eficiência no trabalho, enquanto dirige, fica se imaginando em casa, socialmente e outros setores da vida, e permitindo que as pessoas escapem impunes. Se você quer deixar de ser uma pessoa gorda, obesa, comece imaginando, vendo, você fazendo exercícios físicos e gostando. Não se imagine fazer exercício físico e não gostar, porque você não vai ter a motivação de fazê-lo. De vestir roupas diferentes, se encontrando com pessoas parecendo mais magro e mais vigoroso. Isso nós vamos educando a nossa mente. Se você quer deixar de ser fumante, comece a visualizar cenários nos quais você está à vontade, sem a muleta da nicotina, que é a nicotina que nos pede, que alimenta o vício, que faz com que fumamos. Sentindo-se confortável com pessoas à sua volta que ainda são viciadas. Porque o outro fumante, ele vai te atentar. E você tem que se sentir confortável e vencer a vontade que vai te dar. E desfrutando de sua recém-descoberta vitalidade. As promessas de Deus para com nossa vida hão de se cumprir no tempo dele e do jeito que for melhor para nós. As promessas de Deus. Ele não vai nos dar as coisas negativas, não. Mas todas elas se cumprem pela sua própria vontade. E nós temos que aceitá-las. Para Deus, tudo é possível. Peça a Ele que renove sua esperança e o ajude a dar os passos certos na direção da vitória. Não deixe nunca de sonhar.
O coração do homem planeja o seu caminho, mas Deus lhe dirige os passos. Pode demorar, ser difícil e até machucar, mas com fé e esforço, seu sonho vai se realizar. Sonhar, mas com algo que nós temos em mente que é possível. Às vezes nós sonhamos com coisas totalmente impossíveis, mas nós temos que ter essa análise de que nós possamos, do que nós podemos fazer. Não adianta almejar 5, 6 apartamentos se o nosso poder aquisitivo não permite isso. Então nós ficaremos sonhando, 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 e não vai adiantar ter fé, não vai adiantar esforço, que o sonho não vai se realizar. Então sonharmos com aquilo que nós vemos que é possível. Pense nisso. Não importa o tamanho do sonho. Acreditando nele, sua vida ficará mais bonita e muito melhor de ser vivida. Então, meus irmãos, agradeço a sua paciência, agradeço a Deus por nos permitir sonhar. E sempre peçamos nas nossas orações que Ele nos ajude a realizarmos, não a realizarmos exatamente o sonho que nós programamos, porque às vezes nós somos muito falhos e aquilo que estamos desejando, aquilo que estamos sonhando, não é o melhor para nós. Então pedir a Ele nas nossas orações que nos dê aquilo que realmente faça o melhor para nós. Que a paz de Deus, que o amor de Jesus, mais uma vez, atinja os nossos corações. Um beijo no coração de cada um de vocês. Muito obrigado. Fique com Deus.